estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas nós estamos no mesmo espírito, no mesmo coração. Isso é tremendo demais. É bom demais a gente ter esse desejo, esse coração de buscar o Senhor, de aprender do Senhor, de se conectar com o Senhor, de se conectar com o corpo do Senhor, que é a igreja. Isso é muito bom. Então vamos orar nessa noite, pedindo para que Deus venha falar conosco, venha nos abençoar. Em seguida a gente vai louvar o Senhor, adorar o Senhor de todo o nosso coração. Então feche os seus olhos agora e deseja o Senhor. Deseja que o Senhor fale com você, que Ele vá até você nessa hora, que Ele esteja ao seu lado durante esse culto de uma maneira real, verdadeira, intensa. Senhor, esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Nós queremos sentir o Senhor, nós queremos experimentar o Senhor, nós queremos nos relacionar com o Senhor em intimidade, em profundidade, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, por isso fale conosco nessa noite, se revele a nós, toca-nos, ó Pai. Nós queremos experimentar do Senhor, nós queremos nessa noite sairmos cheios do Senhor, cheios do seu Santo Espírito, queremos sair alimentados, queremos sair felizes, alegres, porque o Senhor nos abençoou, o Senhor nos agraciou. Nós aprendemos pela sua palavra que a graça do Senhor nos basta. Nós queremos sair dessa noite, no final desse culto, agraciado pelo Senhor, ó Pai. Que assim seja sobre cada casa, sobre cada família, no nome poderoso de Jesus. Nós consagramos ao Senhor essa noite, esse culto, cada família, e que o Senhor receba agora, do íntimo do nosso coração, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, através dessa canção. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Louve ao Senhor com essa canção. Declare a grandeza do Senhor.
grande é o nosso Deus, poderoso, e é para Ele que nós vamos orar agora. Vamos ter um tempo de oração. Eu quero perguntar se alguém tem algum pedido especial para a gente estar colocando diante do Senhor nessa noite. Pedir pela Luna, né? Que está com uma infecção, uma inflamação, a gente não sabe direito. Estava com os carocinhos assim no pescoço, ontem estava bem mal. E ela foi pro Patient First hoje. E eles, a princípio, acharam que era mononucleose, mas fez o teste e não é. E deram antibiótico para ver se melhora. Então, tá orando pela saúde dela. E também queria aproveitar e estar pedindo oração pela irmã do Marquinhos, que vai operar na sexta, né? A Elaine. Não sei se eles iam pedir, já roubei aqui o pedido de oração de um. E não, acho que não é todos que conhecem, mas sexta-feira a filha da Bia, da Beatriz, que morava aqui, foi para Massachusetts, acho que só a Cidinha deve conhecer, também vai operar, e ela pediu oração para a Bruna. Sexta-feira, a Bruna e a Elaine vão estar em cirurgia. Então, para a gente estar orando por isso. E pela Luna, né? Pra que realmente seja só uma infecção e com antibiótico já passa tudo. Mais alguém tem algum pedido de oração? Se não, vamos orar por esses pedidos, para que Deus venha fazer uma intervenção divina sobre a vida da Elaine, sobre a vida da... Qual o nome da filha da Bia mesmo? Bruna. A Bruna. Que vão estar fazendo cirurgia essa semana, na sexta-feira. Como é bom a gente interceder por alguém. Quando a gente intercede, a gente sai do nosso eu e a gente pensa no próximo, a gente pensa no outro. Como é bom isso. Como é bom isso. Isso agrada ao Senhor. Esse é um dos maiores mandamentos. Amar o Senhor em primeiro lugar e ao nosso semelhante como a nós mesmos, né? A gente tomar a dor do outro, a gente se preocupar, a gente querer o bem, querer ajudar, querer que a pessoa supere as suas dificuldades. Isso deve nos incomodar, deve incomodar a igreja do Senhor. Principalmente quando nós estamos bem e não estamos precisando de nada, né? A gente precisa ter esse espírito e essa revelação no nosso coração. E orar pela Luna também, né? Ela está aqui ouvindo a gente, vamos estar orando por ela, para que Deus possa vir sobre a vida dela, possa abrir os olhos dela, ela possa sair dessa escuridão também. Esse momento oculto que ela se encontra. Então vamos orar por esses pedidos. Alguém gostaria de orar por esses pedidos, por essas pessoas, pela Elaine, pela Bruna, pela Luna? Senão eu mesmo vou orar. Então vamos orar. Eu vou orar por essas três pessoas. Esteja em concordância comigo nessa oração. Coloque seu coração, sua fé, seu coração de intercessão agora por essas pessoas. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a Elaine, nós colocamos diante do Senhor a Bruna, Pai. Essas pessoas vão passar por uma cirurgia essa semana. Que o Senhor esteja desde já trazendo toda a provisão sobre elas. Que o Senhor esteja usando os médicos, que o Senhor esteja usando os enfermeiros, que o Senhor esteja
purificando cada pessoa que estiver tocando na Elaine, na Bruna, ó Pai. Ainda mais nessa situação tão crítica desse vírus, ó Pai, que o Senhor esteja guardando elas e o Senhor esteja operando a cura do Senhor sobre elas. Nós ministramos a cura do Senhor sobre elas. Que o Senhor use os médicos, use os enfermeiros, o anestesista, a pessoa da administração, use todas as pessoas que forem necessárias para que a cura chegue na vida da Bruna, na vida da Elaine, ó Pai, em nome de Jesus. Seja através dos médicos, dos homens, ou de uma maneira sobrenatural. Amém. Nós pedimos a cura, nós intercedemos pela cura do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Não somente a cura física nós clamamos. Primeiramente, nós clamamos por essa cura física, para que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado, que nossos olhos possam ver o seu poder, ó Pai. Mas pedimos pela cura espiritual também, que essas pessoas possam ver o poder do Senhor agindo sobre elas mesmas. Em especial pela Elaine, ó Pai, que ainda não tem uma experiência íntima com o Senhor, que o Senhor possa se revelar a ela, que o Senhor possa alcançar o coração dela, que ela possa sentir o seu amor, o seu cuidado, que os olhos espirituais dela possam se abrir ao Senhor. Que a Bruna também, ó Pai, os olhos dela possam se abrir para o Senhor, para que ela tenha um amor, uma intimidade, um desejo pelo Senhor maior ainda do que ela já tem. Amém, meu Deus. Agindo sobre a vida da Elaine, da Bruna, ó Pai, nesse tempo, em nome de Jesus. E nós também colocamos diante do Senhor a aluna, ó Pai, essa irmã querida de todos nós, que o Senhor venha colocar a sua mão poderosa sobre a vida dela, sobre o pescoço dela, sobre essa enfermidade, e esteja liberando poder sobre ela, Pai, para que toda enfermidade se dissipa, saia no nome de Jesus, ela seja curada, Pai. Amém, amém. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos pela cura do Senhor. Amém. E essas pessoas, sobre a Elaine, sobre a Bruna, sobre a Luna. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é que nós oramos. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu dar alguns avisos rápidos, daí nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Domingo nós temos o nosso encontro de homens, a reunião de homens. Então, domingo às 10h30, reunião de homens que tem sido maravilhosa, né? Deus tem nos ensinado, tem sido maravilhoso a reunião de homens, graças a Deus por isso. Que o nosso objetivo não é fazer uma atividade, não é fazer uma reunião, mas é crescer em Deus, aprender, evoluir, se desenvolver, e graças a Deus isso tem acontecido, né? Então vai ser esse sábado, esse domingo às 10h30, ok? Vai ser Dia das Mães, então, mas nós não vamos atrapalhar em nada o Dia das Mães, porque não é Dia das Mães, não é Dia dos Pais, então não estamos ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Vocês não vão atrapalhar em nada. Vocês só vão ter uma desculpa para não cozinhar pra gente no domingo. Não, homens, não faça essa decepção para as mulheres, né? Deixa já... faz um pedido lá no Qdoba, no McDonald's,
agrade a sua esposa aí na medida do possível. Não, é um dia especial para elas. Mas a gente... Então nós vamos ter o nosso encontro aí de homens no domingo. No sábado a gente tem o nosso culto Kids, bênção demais com essas crianças, nosso culto Teen, bênção demais, né? Então fica atualizado aí dessas atividades. Amanhã a gente tem uma live comemorando aí a semana do Dia das Mães com a Aline. Então essas atividades todas, né? O culto Kids, Teen, a reunião de homens, a live amanhã, estejam convidando pessoas para estar sendo edificadas, aprenderem um pouquinho. Essa semana a Aline já fez uma live com duas mães com objetivos diferentes, e amanhã ela vai estar fazendo uma live com duas mães diferentes também. Vai estar participando a Cidinha e a Vanessa, né, são mães de momentos diferentes, e elas vão estar falando um pouquinho sobre isso, como que é isso. Na live foi segunda-feira, né? A Aline estava falando sobre mães que trabalham e mães que não trabalham, que decidiram ficar em casa. Então, mulheres que estão querendo aprender um pouquinho mais, né, sobre maternidade, participe da live amanhã pelo Instagram. Que horas, Aline? 8 horas. 8 horas. E só mais 2 avisos importantes. Mês de maio é o mês da família. Então, a gente, o ano passado, fez um mês especial para a família, né? Então, esse mês não vai ser diferente. Quer dizer, vai ser diferente, né? Mas nós não vamos deixar de fazer. E então, nesse final de semana, você fica atento que a gente vai passar algumas informações de como vai ser o mês da família para a nossa igreja, tá? Então, fica atento, maiores informações nós vamos passar no final de semana. E você que faz parte, o último aviso, você que faz parte dessa igreja, eu quero, e mesmo que você ainda não faça parte, está visitando, mas queira participar, será bem-vindo. Na sexta-feira eu quero fazer uma reunião às 8 horas para a gente... É uma reunião que eu chamaria mais administrativa, porque a gente precisa conversar sobre algumas coisas, a gente precisa conversar sobre nossa identidade como igreja. Então, a gente precisa bater um papo, a gente precisa conversar, precisa tomar algumas decisões. Então, eu quero que você esteja orando por essa reunião, para que Deus nos direcione para algumas decisões. A gente não quer fazer nada naturalmente. Então, esteja orando para que tudo que a gente venha fazer, o Senhor possa participar e nos guiar e nos orientar. Então, sexta-feira, às 8 horas, nós vamos estar tomando algumas decisões em relação à nossa identidade, os primeiros passos. Então, participe. É importante você dar sua opinião, e você está em espírito para poder dar uma opinião que venha realmente glorificar o nome do Senhor, né? Então, sexta-feira, às 8 horas, aqui nesse mesmo lugar, né? Eu aqui na minha casa e você na sua. E pelo Zoom a gente vai estar fazendo essa reunião. Então, como é uma semana de comemorativa aí do Dia das Mães, e talvez não saia almoço no domingo, né, mediante algumas coisas importantes que a gente tem feito algumas atividades para valorizar as mães durante essa semana, né? E hoje não vai ser diferente. Nós vamos estar fazendo um nosso culto especial aí para as mães. Então, eu convidei
uma mãe para estar ministrando nessa noite, né? Então, quem vai estar trazendo a palavra para a gente, compartilhando a palavra do Senhor nessa noite, Aline, a pastora Aline vai ser usada por Deus nessa noite. Que Deus nos abençoe. Não fala que é para as mães, porque aí os homens vão sair. A palavra é para todo mundo. Mas realmente a gente está aí numa semana do Dia das Mães e a Júlia, ela falou uma coisa uma vez para mim e para a Vanessa, não sei se a Vanessa lembra, e é verdade. A Júlia fala assim, que se a sociedade fosse governada pelas mulheres, nós estaríamos numa sociedade muito mais avançada. Então, mulherada, hoje eu só vou falar por uma questão de que nós somos mamães e aí vai ter uma mulher falando com vocês hoje. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é para todos, né? Para mim, para você, para os homens. E como a gente está falando de família, né? Um mês para se falar de família, quem trouxe esse conceito de maio, mês de família, foi a Carla. Ano passado, lá na igreja dela, lá no Brasil, o pessoal comemora, acho que não sei se todas as igrejas fazem isso, mas se diz que maio é o mês da família e junho é o mês do pastor, né? Então, mês que vem, cada um traz uma jantinha pra gente num dia diferente e fica tudo certo. Tô brincando. Mas vamos falar um pouco também de família. Então, eu queria trazer uma palavra, mas que você aplica ela onde ela couber. Né? Ela pode caber na sua família, ela pode caber em algum contexto da tua vida. E eu queria falar sobre um personagem bíblico. Eu gosto muito dos personagens da Bíblia. A gente tem estudado com as crianças desde Gênesis e eu tenho gravado essas lições, assim, escrito elas e arquivado elas com o título de personagens. Mas às vezes personagem soa algo como teatro, né? Alguém que não existiu, um personagem. Então eu queria falar assim de biografias, né? Biografia é quando a pessoa ela faz uma autobiografia de si mesma ou alguém faz uma biografia dela falando quem ela é. E as biografias, elas são muito enriquecedoras, né? Elas são muito... a gente aprende muito com biografias. O Alexandre aí está lendo a biografia do Billy Graham e a Bíblia é cheia de biografias, né? Noé, Abraão, para a gente estudar, aprender e se enriquecer. Inclusive, só abrindo um parênteses sobre o que o Alexandre falou das lives, né? A gente fez aí para fiz um teste essa semana, eu achei que foi super positivo, depois eu tive uns feedbacks muito legais, assim, de algumas mães, que foi muito gostoso. Então, quando a gente traz, que nem a Vanessa vai falar e a Cidinha amanhã, a gente está trazendo gente autônoma, né? Autônoma não, desculpa, anônima, era essa palavra que eu queria falar. Pessoas anônimas, né? Hoje a internet ela tá cheia de gente conhecida e você só tem valor se você tem muitos seguidores, se você é muito famoso. Mas tem tantas pessoas, tantas biografias anônimas que tem tanto para ensinar e enriquecer a gente, né? Hoje eu conversei um pouquinho com a amiga da Fran, a Silvânia, ela não tá aqui, né? No Zoom. Mas eu não a conheço. E ela falou num áudio de 3 minutos comigo. E eu fiquei encantada com a história, né, dela. Então, cada um tem uma história. E a gente precisa valorizar isso e dar voz para quem quer expor a sua história e enriquecer a vida dos outros. Então, hoje a gente vai falar de uma biografia de alguém que tem muitas lições para ensinar para a gente, né? Lições de liderança, lições que a gente pode executar em todos os quadrantes da nossa vida, se a gente quiser. E esse personagem é Neemias, né? Essa pessoa que eu quero falar hoje com vocês é Neemias. Eu gosto muito da história de Neemias, do contexto histórico que ele viveu. A gente tá, todos nós aqui, que estamos inseridos ou no grupo das mulheres ou no grupo dos homens, a gente está estudando sobre Daniel. E as crianças também, né? Então, a gente já sabe
que o povo judeu foi levado cativo para Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E isso aconteceu porque o povo estava, para variar, né, se perdia ali, adorava outros deuses e aí sempre se dava mal. Então Nabucodonosor leva o povo cativo para Babilônia. A gente está estudando a vida de Daniel dentro desse contexto, né? E aí, passado um tempo, o Império Persa domina, então, o Império Babilônico, né? Tem vitória sobre eles. E aí passa a reinar um rei chamado Ciro. E esse rei, ele fala assim para os judeus: olha, é o seguinte, eu estou reinando agora, eu não vou obrigar ninguém a ficar aqui. Se vocês não quiserem ficar aqui, vocês podem ir embora. Mas, assim, assina aqui um negocinho, é como se eu domino ali Jerusalém, eu continuo dominando, mas você não fica aqui, você pode ir para lá. E aí uma parte dos judeus voltaram para Jerusalém, e aí vocês imaginam como é que estava essa cidade, completamente devastada, destruída, né? Então eles voltam para lá para reconstruir a cidade, mas muitos ficam, né? Muitos ficam, porque a gente já está falando de uma outra geração, muitos anos se passaram, né? Os pais já morreram, os que foram levados cativo não existem mais, é como se agora nós estamos falando do Davi, estamos falando da Júlia, estamos falando da Maria Clara, Marquinho já saiu da jogada, entendeu? Então essa geração que nasceu em outro lugar, né, nasceu na Babilônia, alguns decidem voltar e reconstruir então a cidade. E aí entra a história de Neemias, porque ele é um dos que ficam, né, nesse contexto, e ele tinha uma profissão assim, a Bíblia fala que ele era copeiro do rei. Em português, quando a gente entende copeiro, a gente já pensa numa profissão muito de cozinha, né? Copeiro lembra cozinha. Mas não, copeiro do rei era alguém que era de um cargo extremamente importante de confiança do rei. Naquela época, os reis eles morriam de medo, eles se sentiam extremamente ameaçados de perder o poder, de serem envenenados, de traição. Então, esse homem, esse copeiro do rei, era como se fosse um assistente pessoal que cuidava de todas as coisas do rei. E esse é Neemias, um descendente de judeu que nasceu na Babilônia e que estava ali como num cargo importantíssimo, respeitadíssimo, com o rei, que eu nem sei falar o nome dele direito, chama Artaxerxes. O nome feio, não? Artaxerxes. Então, vamos lá. Aí eu queria, então, que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Neemias e nós vamos ler do capítulo 1 capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, embora eu preferia que alguém lesse para eu poder beber água nesses intervalos, mas eu vou ler pra gente mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, o que acontece aqui? Neemias está ali, vivendo a vidinha dele na Babilônia, lá com o reizinho dele lá, copeiro, trabalho bom, na Pérsia, desculpa. E ele
o irmão dele chega para ele, foi até Judá, e chega para ele e fala, vim te trazer notícia. Ele fala, pois é, como é que estão as coisas lá? Né? Neemias pergunta, como estão as coisas lá? É a mesma coisa de eu ligar para um de vocês e falar, e aí, Fran, tá tudo bem? Acho interessante, Neemias, né? Perguntar como estão as coisas lá. Às vezes a gente pergunta para os outros se tá tudo bem, tão automático, né? A gente não quer mesmo saber se tá tudo bem. Então ele pergunta isso e o irmão logo dá as más notícias. Tá muito ruim, né? Jerusalém tá destruída, os nossos muros estão derrubados e o povo tá em grande miséria. Então, quando Neemias ouve isso, a palavra de Deus diz que ele assentou e chorou, né? Orou e jejuou. Então, quando ele ouve tamanha tragédia, tamanha destruição que está ali, né, no lugar que talvez ele nem conhecia, ele não nasceu lá. É a mesma coisa da gente falar para a Melissa, quando ela crescer, que o Brasil está pegando fogo. Nem sabe direito o que é, né, se ela fosse passar a vida toda aqui. Só que Neemias sentiu tamanha, profunda compaixão. Quando fala para ele que os muros de Jerusalém estavam derrubados, né, os muros, eles têm um significado para essa época da nossa história, da civilização. O muro era tudo que uma cidade tinha, era proteção de Jerusalém. Os muros, quando eles estavam derrubados, não havia proteção. As pessoas, por que Jerusalém estava completamente destruída? Porque as pessoas entravam, saqueavam, saíam, até aqueles que decidiram ficar lá, ou aqueles que não foram levados cativos, eles estavam em tremenda miséria. Por quê? Porque já não tinha mais proteção, né? E aí a Bíblia diz que Neemias fica arrasado, sente tremendamente e ele ora. Então eu queria que você começasse a pensar aqui, a partir desse ponto, eu queria que a gente começasse a trazer algumas coisas para a vida da gente, à medida que a gente for discorrendo a história, né? Porque a Jerusalém, nesse contexto, se você trouxer ela para a sua vida, você talvez pode encontrar, ou dentro da tua casa, ou dentro da sua família, ou até mesmo dentro de você, coisas que estão destruídas, coisas que estão caóticas, que estão fora do lugar. Eu consigo enxergar algumas coisas na minha vida. E quando eu comecei a preparar algo para trazer para essa noite, Deus já estava ministrando essa palavra no meu coração já há alguns dias, de quantas coisas precisam de ordem dentro de mim, dentro da minha casa. Então eu queria que você começasse a trazer, à medida que a gente discorre no texto, que você conseguisse enxergar coisas na tua vida, né, na tua casa, coisas que precisam realmente ser reedificadas, serem reconstruídas, talvez. Relacionamentos, né, comportamentos. A nossa cidade pode ser tanto a nossa casa como algo dentro de nós, ou mesmo, eu não sei, alguma outra situação com algum amigo, não sei o que você pode vir na tua cabeça nesse momento. Mas a resposta de Neemias à má notícia, a resposta de Neemias quando ele fica sabendo do caos, é de primeiramente sentir. E eu vejo que nos dias de hoje a gente tem pouca compaixão, a gente sente muito pouco pelo outro, né? A gente é muito difícil se colocar no lugar das outras pessoas. Hoje, conversando, de novo, vou dar o exemplo dessa moça que a Fran intermediou, a Silvânia. Quando ela me contou, e a gente vai fazer a live no sábado, ela tem uma criança, nós já oramos por essa criança no culto, aqui em casa, o Gustavo, né, Fran? Ele tem uma doença degenerativa, só que a história dessa moça vem muito lá atrás. Essa moça perdeu o pai, a mãe e a irmã num acidente de carro. Assim, perdeu num dia. Aí depois de ter um filhinho de 2 anos, descobre que ele tem uma doença que basicamente conta os dias de vida dele.
Então você ouve uma coisa dessa, e eu tava ouvindo e cozinhando. A hora que ela parou de falar, eu continuo picando a cebola e a vida continua. E é assim com a gente, não é? A gente sente na hora, mas aí a gente esquece. Neemias, ele sentiu e ele não esqueceu. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu acho que o mundo é carente de Neemias. A sociedade é carente de Neemias. Né? Nós não temos pessoas que se compadecem a ponto de fazer alguma coisa. A gente se compadece e o máximo que eu posso fazer é orar por você. Né? Geralmente é assim. O máximo que eu posso fazer é orar, porque tá todo mundo sem trabalho, tá todo mundo sem dinheiro. O que eu posso fazer? Eu posso orar por você. A gente precisa agir mais. Quando a gente recebe, então, notícias que o muro tá indo. Que um filho, às vezes, dentro da nossa casa, a gente tá vendo se afundar. Que o nosso casamento, às vezes, não tá legal. Né? Não tá bom. Então, o que eu posso fazer? Não posso mais fazer nada. São tantos anos de casamento que isso não vai mudar. Neemias, além de sentir profundamente a dor de saber do caos, ele também orou. Mas o que eu gosto muito da oração de Neemias, que eu tenho ela assim na minha Bíblia escrita, versículo por versículo, que cada coisa para mim representa. Mas no versículo 6, quando ele está orando, ele fala assim, no final da oração, eu vou ler só a parte final. Pois eu e a casa de meu pai, temos pecado. Neemias aqui, ele está orando por arrependimento. Neemias, no versículo 6, ele está reconhecendo o pecado. Ele fala, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu não sei se ele pecou mesmo, mas uma coisa que, olha, foi incrível, hoje de manhã eu acordei isso no meu coração. A gente não ora mais por arrependimento, a gente não ora confessando o pecado mais. Quando a gente vai lá no Instagram ouvir um pregador famoso, quando a gente vai assistir uma live, e geralmente é sobre identidade, você pode, você consegue, você é maravilhoso, é muito raro você ouvir hoje em dia, nos nossos dias, alguém olhar para você e falar, irmão, você precisa se arrepender. Você é pecador. E por que a gente não ora? Eu não sei qual, talvez você ore todo dia, né? Você é uma exceção. Mas a maioria de nós, e eu vou falar de mim, eu sou assim. Quando eu me ajoelho de manhã, eu começo sempre glorificando o nome de Deus, agradecendo a Deus, né, por mais uma oportunidade de viver, e aí eu metralho um monte de pedido. Aí eu lembro de outro. Mas quando é que a gente ajoelha com o coração contrito e fala, meu Deus, eu nem merecia ter acordado hoje. E por que a gente não faz isso? Porque a gente é cheio de orgulho, né? Nós não reconhecemos as nossas falhas. Nós não reconhecemos que nós nem merecíamos o amor de Deus. Então, se você for olhar grandes homens de Deus na Bíblia, se você for pensar em Davi, Moisés, eu te dou aqui os versículos deles, a referência bíblica, orando por arrependimento, me perdoa. Moisés, ele vivia pedindo perdão pelo povo, que nem Neemias fez aqui agora. Então, orações maravilhosas não são aquelas, eu declaro, eu profetizo. Orações maravilhosas são aquelas que a gente reconhece que a gente não é nada. E que a gente está se chegando a um Deus muito maior do que a gente, muito grande. E reconhece os nossos pecados e reconhece as nossas falhas. Eu estou falando de mim. Eu preciso fazer isso. Estou aqui, até quando eu falo assim, eu olho para o Alexandre. Porque ele vai anotar tudo e depois vai falar, você já pediu perdão por tudo que você tem feito? Mas é verdade. E hoje isso queimou muito no meu coração. Eu não peço perdão para Deus. Às vezes a gente pede até para o outro, né? Ontem
ontem eu tive uma situação aí com a Carla e com a Silvana que eu fiquei péssima. Gente, eu mandei pra elas a sequência da casa e mandei elas, assim, elas estavam numa casa que a outra casa, tipo, era 5 minutos do lado. E aí, quando eu escrevi a sequência, eu pus a terceira casa meia hora de distância, mas não era. O dia daquela mulher é amanhã, não era ontem. E aí, quando a cliente, que era suposto elas estarem, me mandou uma mensagem e falou: Aline, cadê as meninas? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiquei péssima, né? E a gente eu pedi perdão para elas 40 vezes. Uma hora elas nem responderam, até hoje eu falei, gente, vocês não me perdoaram, vocês me perdoam? Porque eu fiquei muito mal de fazer elas dirigirem tanto, né? Mulher, a gente não vê a hora de chegar em casa. Então, às vezes a gente tem facilidade até de pedir perdão pro outro, mas reconhecer mesmo as nossas falhas, aquilo que a gente realmente precisa mudar, e se ajoelhar diante de Deus, a gente tem dificuldade de fazer. E a minha reflexão aqui é porque a gente não é humilde, gente. A gente não é orgulhoso, a gente é orgulhoso, a gente é cheio de orgulho. E a gente vive numa geração onde não se prega mais sobre arrependimento. Não se prega mais. Só se prega que a gente pode, a gente consegue, a gente é maravilhoso, a gente é muito amado, salve, salve, e a gente é tudo isso também. Mas a gente não pode esquecer do princípio do evangelho, que a gente é pecador, cheio de pecado. A gente acorda e já precisa pedir perdão mesmo. E aí, discorrendo aqui o nosso texto, tem o cola, viu, gente? Além de orar, Neemias agiu. Então ele orou, pranteou ali diante do Senhor, e aí ele foi ter uma ação, porque não adianta a gente olhar o problema. Então, tô olhando aqui o problema da minha casa, tô aqui, né, com algum problema no meu relacionamento, no meu marido, e eu quero dizer uma coisa para vocês também. Às vezes a gente olha para dentro da nossa casa e parece que tudo tá perfeito, né? A gente tá no meu casamento é maravilhoso, ó, Alexandre. As crianças, tá tudo bem, elas são tão bonzinhas. Nossa, ó, a Júlia não sai de casa, o Davi também não, também tá de quarentena, né? Mas, enfim, tá tudo bem. Mas você já parou pra analisar como que tá tua esposa? Né? Como é que tá o teu marido? Como é que tá as necessidades dela? Essa semana eu e o Alexandre, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso um com o outro. E eu tenho algumas dificuldades. Eu percebo, eu falei isso para ele essa semana, eu falei, eu realmente preciso mudar nisso. Existem algumas coisas que talvez ele tá sentindo falta, que eu preciso dar, e eu preciso melhorar nisso. E como é que ele tá? Então, a gente vive tão no automático, não é? E parece que aqui nos Estados Unidos o tempo passa assim, ó. Você acorda, que nem hoje já é quarta, amanhã é quinta, acabou o final de semana. O tempo passa muito rápido e a gente vive no automático. Que às vezes a mulher lá dentro, ela tá cheia de frustração. Ela tá completamente frustrada. Às vezes um filho não tá legal. E a gente não tá se atentando a isso, né? Então, quando você presta atenção, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? E aí você então resolve orar, se arrepende, né? Se enxerga na situação, enxerga onde está a tua parte na situação, porque é o que eu falo, a gente só ora para pedir, mas quando as coisas acontecem com a gente não teve culpa, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver, tudo a ver com Deus, ou com Satanás, ou com as pessoas que moram comigo. E aí a gente ora, se arrepende, a gente precisa agir. E aí é o que a gente vai ler aqui em Neemias 2, abre, por favor. Eu tô lendo só de versículozinho, mas eu recomendo depois você ler o livro inteiro de Neemias. Ele é curtinho. Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5. Disse-me o rei, que me pedes agora? Porque Neemias ele foi falar com o rei.
que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, então, ele tem uma ação de renúncia. Ele vai falar com o rei, quer dizer, pedir uma licença para um rei. Eu imagino o quanto isso, né? Você chegar para o seu chefe e falar: olha, eu vou voltar lá, eu tenho que ir até o Brasil, porque o Moro saiu e a coisa tá ficando feia lá, o pessoal tá brigando, o negócio não tá bom. Aí você chega pro seu chefe, para as casas que você tem, enfim, seja para quem for, e fala: eu preciso de uma licença, eu preciso ir embora, porque lá meu país, que é dos meus pais, tá numa situação terrível. A cabeça dele podia rolar e o rei ia falar: você tá maluco, tá doido? Você acha que eu vou deixar você voltar para lá, ainda para reconstruir a cidade, né? Então, quando Neemias resolve agir, a ação de Neemias estava exigindo dele uma renúncia pessoal. Quem de nós iríamos fazer isso? Quem de nós iríamos sair do primeiro mundo, de um ótimo cargo, amigo do Trump, sem risco de deportação, e ia voltar lá para o Brasil para pôr tijolo por tijolo? Esse era o coração de Neemias. Esse era o coração desse homem de Deus. Abriu mão para reconstruir. Abriu mão para consertar uma coisa que ele viu que estava desandada. E a Bíblia fala que ele volta. O rei deixa. E ele volta para Jerusalém. E às vezes voltar significa, para muitos, rebaixar. É por isso que eu falo que a gente está muito mal acostumado, não sei se todos vocês, porque eu não sei o que vocês ouvem por aí, mas a verdade é que sempre se prega: vamos para frente, não olha para trás. Realmente não é para ficar olhando para trás. Mas nesse caso de Neemias, ele volta. Ele volta. E isso é um quadro, de novo, de alguém que não tem orgulho. A renúncia pertence para aqueles que não são orgulhosos. Aqueles que constroem uma biografia de excelência, de relevância, são aqueles que abriram mão de alguma coisa, em algum momento. Então a gente tem nomes, Martin Luther King, homens que abriram mão, às vezes, de ficar calados e correram risco e morreram. Mas eu não vou abrir mão, né? Eu não vou abrir mão de fazer aquilo que Deus está me impelindo a fazer. E vou renunciar, e vou fazer. E quando ele resolve, então, voltar, e volta, a gente vai abrir lá em Neemias 2 agora, versículo 18, mas continua no capítulo 2. Neemias reúne o povo, ele chega em Jerusalém, reúne todo o povo e diz assim para o povo, versículo 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Além de agir, quando ele volta para Jerusalém, ele encontra um povo destruído e ele anima o povo. E ele anima o povo como? Contando para o povo que Deus tinha feito. Olha, o rei me liberou, só pode ter sido Deus. Deus está comigo, Deus me trouxe aqui, olha, se animem, né? Vamos nos dispor, vamos edificar, disponhamo-nos e edifiquemos. E então fortaleceram as mãos para fazer a boa obra. Aí eu pergunto para você, essa atitude de Neemias, de animar,
de energizar, porque quando você anima alguém, aí não estou falando de energia positiva, não, mas você já percebeu que tem gente que a gente passa 10 minutos, rouba totalmente a nossa energia? Rouba, ai, tá ruim mesmo, ó, tá, ai meu Deus, ó céus, ó vida, ó terra. Mas tem gente que você senta 10 minutos, a pessoa te enche, te bomba, não, ó, vamos lá, vamos reconstruir isso, alguém precisa fazer, vamos fazer a gente, vamos, fortalece as suas mãos. Então, mais um aspecto da vida de Neemias. Isso que a gente só está no 2º capítulo e eu não vou ler tudo, eu já estou quase terminando. Mas tem muito mais. O resultado desses 2, 3 primeiros capítulos é maravilhoso se você ler o livro todo. Mas essa é uma atitude que ele teve, não é? De animar. Então, voltando a falar um pouquinho de família. Quando você está aí dentro do teu lar, dentro da tua casa, como que é o relacionamento entre vocês? É só acusação? Aí, ó, já tá vendo? Não deu certo, os filhos, tá essa bagunça, a culpa é sua. Você que é o errado. Você que é errada. A mulher está sentindo que ela tá deprimida, que ela não tá legal. É problema dela, porque, ó, ela não... Sabe, quais são as palavras de um bom líder, de um homem de Deus, de uma mãe? Nós estamos no Dia das Mães. Eu confesso que às vezes eu não sou boa com isso. Não sou boa. Tenho a tendência de falar, meu, você é muito preguiçosa. Ó, Davi, você tá muito nisso. Mas quando a gente muda o jeito que a gente fala, quando a gente traz ânimo, e às vezes a gente traz ânimo para todo mundo, menos para os de dentro da nossa casa. Para os de dentro da nossa casa a gente é peso, fardo. Ou então a gente não traz nem para os de dentro e nem para os de fora. A gente traz peso e fardo do mesmo jeito. E deixa o caos acontecer, não é? Então tá, eles foram lá, Neemias animou o povo foi, vamos reconstruir os muros. Vamos levantar aqui os muros, por quê? Porque uma cidade sem muro é a primeira coisa que precisava reconstruir, a proteção da cidade. E eles foram lá, Neemias animou eles a edificar esses muros. Então, e aí chega no momento que tá tudo bem lá, tá todo mundo trabalhando, que legal, estamos animados, pintando muro e tal, fazendo murinho lá. E o que acontece? No capítulo 4, eu vou ler só o primeiro versículo. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Sambalate era um dos governadores ali da província do Império Persa. E ele, quando ele ouviu dizer que Neemias está edificando, está levantando os muros, está reconstruindo a cidade, peraí. Quando ele ouviu falar, ele se irou. E aí eu quero dizer para você que quando você decidir reconstruir os muros das suas finanças, da sua casa, e reconstruir muro de finança é difícil, que exige muitas vezes domínio próprio, não é? Quando você decide reconstruir os muros, o inimigo vai ficar feliz e vai te deixar em paz, reconstruindo lá quietinho, com cimento, bonitinho. Não vai. Sambalate vai se levantar e ele vai ficar furioso. Quando ele vê que tua casa está entrando no lugar, que o teu marido está respondendo a Deus, que teus filhos estão voltando para Deus, quando ele perceber, ele vai ficar furioso. E sempre que você for organizar a casa, sempre, ele vai se levantar. Porque ele não quer. Ele quer bagunçar. Ele quer ver a sua vida destruída, ele quer ver você desanimado, ele quer ver as coisas todas fora do lugar. E a ira de Sambalate foi de saber que muros estavam sendo levantados. E o que são muros? Muros são... É quando a gente decide proteger. Muro é proteção.
A gente fala muito hoje em dia, né? Não construa muros, construa pontes. E é muito bonito isso, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Porque se você não construir muro, você não protege ninguém. E construir muro não significa eu me fechar, mas é proteger. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu e o Alexandre fizemos, acho que um curso, não lembro se foi de casados ou casais radicais, mas eu lembro que a gente estava fazendo um curso de casais e a gente aprendeu, isso foi tão interessante, que o nosso casamento era um muro de proteção em volta da Júlia e do Davi. Que estar bem com o Alexandre, de viver um casamento saudável, santo, um casamento santo, era um muro de proteção em volta dos meus filhos. Eu nunca esqueci isso. E aí esse curso, eu não sei se foi de casados, se foi o Vereza, mas falava inclusive da gestação, dos muros de proteção quando você está grávida, né? Da santidade dentro do casamento, como isso protege a criança desde a barriga. Nós precisamos edificar muros. Nós precisamos reconstruir os muros que estão derrubados. Não é qualquer coisa que pode entrar na nossa vida. Não é qualquer coisa que pode vir, destruir, tirar tudo que a gente tem. Ou fazer bagunça dentro da nossa casa. Então, sempre que você for reconstruir muro, organizar a casa, ou que você for pôr as coisas no lugar, o inimigo vai se levantar. Ele não vai ficar feliz. Ele não vai ficar feliz. E aí, o que mais aqui que a gente pode ler? Neemias capítulo 4, 16 e 17. Eu vou ler rapidinho. 16 e 17. Daquele dia em diante, depois que ele soube do inimigo, que tinha ficado furioso, chegou no ouvido dele, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então, olha só, quando ele ficou sabendo, ele falou, deixa eu montar uma estratégia aqui, metade vai trabalhar, metade vai ficar de guarda, com uma mão nós vamos edificar, com a outra nós vamos segurar a espada, e assim a gente vai terminar essa construção e nós vamos fazer isso aqui voltar para o lugar. Nós vamos fazer Jerusalém ficar 10 de novo. Não é na distração. Não é de qualquer jeito que a gente consegue reedificar. Não é de qualquer jeito que a gente consegue construir muros. Não é de qualquer jeito que a gente consegue colocar as coisas na nossa casa em ordem. Não é de qualquer jeito que a gente consegue criar filho. Não é de qualquer jeito que a gente consegue estabelecer relacionamentos até entre nós. Vamos sair do contexto de família. Mas um relacionamento entre eu e você não é de qualquer jeito. Vai exigir diligência, vai exigir atenção. Porque quando a gente distrai, Sambalat vem. O inimigo vem e ele destrói. E ele vai trazer pensamentos, e ele vai trazer problema para dentro de você, ele vai trazer dúvida, insegurança, incerteza, medo, vergonha. Então, quando a gente está tentando botar a nossa casa em ordem, a nossa vida no lugar, uma mão a gente está trabalhando, mas a outra a gente está vigiando no Senhor, atentos no Senhor. E aí, o muro estava muito bonito já, terminado praticamente, Neemias estava lá trabalhando, e aí o que acontece? Bom, vou falar depois, capítulo 6, versículo 1 e 2. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro tinha terminado. E que nele já não havia brecha nenhuma, quer dizer, ele já tinha construído, estava bonito, não tinha nem um buraquinho mais. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesem mandaram dizer, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam me fazer o mal.
Então, quando o Sanbalat ficou sabendo que os muros estavam bonitinhos, sem nenhum furinho, ele falou, vamos lá na Starbucks? Ou mandou um recadinho lá para Neemias, vamos tomar um café no shopping? Queria falar com você, trocar uma ideia, vamos lá? Na verdade, ele já tinha segundas intenções. Mas a resposta de Neemias é a chave para a gente fechar tudo isso que a gente falou. Neemias, no versículo 3, ele fala, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. E eu paro aqui. Depois fala, ele faz uma pergunta, por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Mas se você gravar, puder até marcar na tua Bíblia ou num caderninho, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Quando o inimigo tentou distrair ele, vem cá, já está tudo pronto, está tudo legal. Ele falou, não, agora eu não vou. Eu não vou, porque o que eu estou fazendo é muito maior. E eu não vou descer. Eu não vou sair da posição que eu estou. Eu não vou descer. E aí, muitas vezes, a gente larga o que é importante, a gente larga o que a gente está fazendo, a gente deixa. Eu, às vezes, faço isso muitas vezes, por isso que eu digo que esse versículo é para mim. Eu, quando falei com as mulheres na primeira lição de Daniel, que a gente precisava ter foco, e eu pedi para elas pensarem em algumas situações na vida delas que precisa ser colocado mais foco, algumas coisas vieram na minha cabeça. Algumas coisas que eu negocio. E eu desço. Às vezes eu estou fazendo uma grande obra aqui dentro da minha casa. Mas aí o telefone toca e eu desço. Mas aí alguém me chama e eu desço. E aí eu me preocupo e eu desço. E voltei com o Sanbalat. E voltei com as distrações. E aí eu não edifico nada. Nada. Nada edificado. E a gente às vezes se pergunta, poxa, como que eu parei aqui? Eu não sei você, mas às vezes, não sei se você tem essa sensação, eu vou fazer 40 anos. E tem hora que eu penso, nossa, como que eu cheguei aqui, nesse ponto da minha vida? Alguém tá falando, oh my God, eu não sei quem é, mas tudo bem. Mas como é que eu cheguei nesse ponto da minha vida? Estou nessa cidade, fazendo isso, fazendo esse trabalho, né? Nessa igreja, com essas pessoas. Não estou falando isso de uma forma negativa, mas quando a gente para pensar como que eu cheguei aqui, é porque muitas vezes, se você está num lugar que você não planejou estar, significa que por muitas vezes você desceu da obra que você estava realizando. Muitas vezes. Então, quando chega as fases da nossa vida, quando os filhos são pequenos, hoje eu e o Alexandre, a gente estava conversando e eu falei, nossa, eu acho que eu errei tanto em tanta coisa, né? Olhando hoje a Aline de 40, olhando para a Aline de 20, como eu errei em muita coisa. Muitas vezes eu desci e não era para ter descido, a fase era não para algumas coisas. E aí eu tinha que ter ficado ali, construído aquele muro daquele tempo. O Vitor e a Júlia estão indo para a faculdade. Se eles descerem, eles estão fritos. Porque a fase da faculdade é a fase de estudar, de se concentrar, de buscar. E muitas vezes eles vão ter que falar, não, eu não vou sair da onde eu estou. E tantas outras fases que cada um de nós aqui se encontra. Às vezes você está numa fase que você não pode descer por causa de uma questão que você está financeiramente trabalhando na tua vida. Né? Você quer comprar um carro, ou você quer comprar uma casa, ou você sei lá o quê. E aí aparece aquela tentaçãozinha, vem, você tem que falar, não, eu estou realizando uma grande obra aqui, eu estou determinado em algo aqui, eu não vou descer. Eu não vou abrir mão. E aí, quando a gente chega nesse ponto da gente conseguir reconstruir
os nossos muros e sempre vai ter coisa para reconstruir na nossa vida. Se na tua não tem, que bom, graças a Deus. Mas pelo que a gente conhece da humanidade, até o último dia da nossa vida a gente tem coisa para melhorar. Ninguém está isento disso. Nós temos dentro de nós, dentro da nossa casa, sempre vai ter. Mas quando a gente consegue pôr as coisas em ordem, então a gente está apto também para reconstruir e ajudar a reconstruir o muro dos outros, a ter empatia pelo outro, a ser bênção na vida das outras famílias, a ser bênção para o outro, né? A ser usado por Deus, a escrever uma biografia que não se limita dentro do meu quadradinho aqui do Zoom, mas que alcança outros, que vai além, que tira o peso, que tira o fardo da vida do outro. E aí, eu vou terminar com 2 promessas que estão ali no livro de Isaías. Se você puder abrir. Isaías 61, versículo 4. Fala assim. Posso ler? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esse sou eu e você, que vamos poder edificar lugares destruídos. O que são lugares destruídos? Tá cheio de gente precisando. Tá cheio de famílias precisando de você. Então, a partir do momento que você conseguiu pôr ordem no seu caos, vai ajudar alguém a pôr ordem no caos dele também. Tem gente que nem sabe fazer isso, não é? Olha só, lá em Isaías 58, 12, é o último versículo que eu vou ler. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se você me perguntar, o meu sonho, assim, um deles é morar na praia um dia. Falo que um dia na minha vida ainda vou morar na praia. Mas o meu sonho é ser alguém que passe pela vida das pessoas como uma reparadora de brechas. Esse é um sonho que eu tenho. Eu não quero ser conhecida como alguém encrenqueira, e às vezes a gente tende a ser, não é? Como alguém orgulhosa, mas ser alguém conhecido por ser um restaurador de brechas. Alguém que edifica cidades, né? Não porque eu sou boa, porque eu acredito que Neemias não se achava. A gente viu logo lá no começo, na oração dele, de confissão de pecado, de arrependimento. Eu não sou bom. O arrependimento, ele é a maior expressão de que a pessoa é humilde, não é orgulhosa. Quem é orgulhoso está tudo bem, ele nunca tem nada para se arrepender, tá? Ele está maravilhoso. Mas o humilde, quebrantado de coração, ele sabe que ele não é ninguém, mas ainda assim, essa pessoa que sabe que não é ninguém, Deus levanta e usa para restaurar muros. E aí eu te convido a terminar de ler o livro de Neemias, né? Porque senão vocês vão dormir se eu ficar falando tudo que tem ainda, e ver o resultado da obra dele, né? E terminar de ler a biografia dele, um homem de Deus, que ajudou a colocar ordem no caos. E eu acredito que Deus nos chamou a isso, como família, né, dentro das nossas casas, com a ajuda de Deus, e também uns com os outros, né, trazer ordem, né, trazer o amor de Deus, trazer a vida de Deus. Não é a gente que põe ordem no caos do outro, é Deus que põe. A gente é apenas uma ferramenta para levar Deus e aliviar fardos, né? É assim que eu enxergo. E aí eu queria encerrar e queria ouvir alguma coisa de vocês, né? Isso aí só eu falo, não fica bom.
por favor, falem uma coisa só. Eu vou falar, né? Ainda bem, Andressa, me salvou. Eu acabei vou até aparecer aqui, deixa eu ver. Que eu acabei me colocando eu aí, porque essa palavra tem muito a ver mesmo comigo, né? Porque a gente tem essa mania que você estava falando de tentar focar em alguma coisa, quando você percebe, você desceu, né? Então, isso eu vejo que tudo na nossa vida, principalmente em casa. Não sei por que a gente tem essa mania, às vezes, de fazer um pouco melhor fora de casa, e dentro de casa a gente tem esse problema, né? A gente vai fazer alguma coisa, vai dar alguma advertência pro filho, quando você vê, você vai ficar de castigo 2 dias, sem mexer no celular. Quando você vê, ele já tá com o celular, depois de meio-dia. Né? Então, tem várias coisinhas assim que realmente eu falho, né? Falho muito. Então, eu queria, né, colocar aqui como o que você falou, né? Às vezes a gente é muito orgulhosa, a gente não fala da gente mesma, né? E é algo assim, essa palavra falou muito comigo, que bênção, isso e aquilo. Mas quando é essa questão do defeito seu, né, que você não sei se como que fala? Prevarica, fornica, como que é isso? Como é que fala? Quando você deixa de fazer alguma coisa? Procrastina. Não, Andressa. Fornicar também não. Também não. Essa questão, você não... Pecados aí. O que o pastor falou? Você já está confessando outros pecados. Oh, Jesus amado, olha só. Olha, a palavra falou muito comigo, viu, pastor? Eu estou muito humilde. Então, aí quando chega nesse ponto, a gente fica, né, a gente não fala muito. Então, é uma palavra assim que eu vou até começar a ler Neemias para eu, né, amadurecer mais nessa área. Amém. Amém, né, pela palavra. Amém. Olha eu fazendo as coisas aqui. Amém, então, gente. Mais alguém quer falar, compartilhar, fazer uma pergunta? Eu queria falar, eu tô em slow motion? Não, hoje você está bem sóbria. É que eu tô no celular. Eu não podia deixar de falar, de reconhecer aqui, perante a igreja, que eu tive alguns Neemias nesse meu tempo, que quando entrou a pandemia, os clientes começaram a cancelar e tudo. Aí, dias depois, meu pai ficou muito doente, descansou. Então, era um ambiente de caos. E a palavra, a pastora veio trazendo e veio entrando no meu coração. E aí eu veio no meu coração isso. Eu tive alguns Neemias. Eu queria reconhecer aqui, diante da igreja, que a Suzy e o Juninho, eles foram Neemias nesses dias para mim. A Suzy chorou comigo como se ela conhecesse meu pai. Foi um momento assim que eu não vou esquecer. Ela foi Neemias para mim naquele dia. O pastor e a pastora vieram aqui naquele dia, né? Tiveram aqui comigo. E fora também a questão financeira, né? E que eu tive ajuda de muitas pessoas, tive ajuda da igreja, de muitas pessoas. Então, eu queria só dizer isso, que eu reconheço, né, vocês como Neemias nesse caos, né? O Senhor tem me dado paz, tem me dado tudo que eu preciso, na verdade. Mas não deixava de ser um caos, vamos dizer assim, um momento muito difícil, quero dizer. E eu queria reconhecer isso diante da igreja, diante do Senhor, e agradecer vocês que foram Neemias mesmo nesses dias para mim. Juninho, Suzy, jamais vou esquecer de tudo que vocês fizeram nesses dias por mim. O pastor e a pastora Aline também, todos, na verdade, todos, a Thaís, a Fran, todos.
que estão comigo nesse tempo. Que para mim essa palavra veio nesse sentido, assim, foram Neemias para mim que eu jamais vou esquecer nesse tempo que tiveram comigo. Era isso. Amém. Mais alguém quer falar, comentar, perguntar? A gente sempre abre esse espaço porque é tão edificante quando vocês falam, né? Ouvir a Andresa falar, ela está expondo o coração dela para a gente. A gente vê a Vanessa falar, a Vanessa pegou um outro tópico da palavra diferente da Andresa, mas tanto uma quanto a outra falaram algo verdadeiro que Deus está ministrando no coração delas. E isso é um complemento da palavra, isso nos edifica quando a gente vê a semente começando a fazer efeito na vida das pessoas, né? Então esses comentários, eles são muito importantes com esse ponto, né? A gente se edifica. Então eu me edifiquei com o testemunho da Andresa, da Vanessa. Isso é muito bom, muito bom. E é tão bom ver, né, que nem tem a ver com a palavra, né? A gente fazendo diferença na vida de alguém. Isso é tão bom. Isso é tão bom porque o Evangelho não é para nós. Não tem a ver comigo, com individualismo. Não tem a ver com singular. Tem a ver com plural. Talvez agora eu confundi muito a cabeça de alguns para saber o que é singular e plural, né? Alguns têm um pouco mais de dificuldade nessa parte, mas é o outro. Então, a gente falar que é tão bom quando a gente pode fazer diferença na vida do outro, assim como Neemias fez. Neemias recebeu uma situação, recebeu um relatório de uma pergunta inocente. Quantas vezes você faz uma pergunta inocente para alguém do tipo que Neemias fez? E aí, como que tá? Me conta. E aí a pessoa conta. E aí você fala, tá bom. Vamos orar. Mas Neemias não só orou, porque orar é muito importante. Mas ele fez algo, ele foi além, ele teve atitude. E isso tem acontecido conosco, graças a Deus, né? O primeiro passo realmente é a gente orar, mas a gente precisa ter atitude, a gente precisa estar firme. Eu louvo a Deus por vocês estarem aqui nessa noite, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Com que objetivo? Sermos pessoas melhores. Ser uma pessoa melhor para quê? Para eu receber confete das pessoas? Não. Qual que é o objetivo? Glorificar a Deus. Deus olhar para cada um de vocês e falar assim, nossa, eu me agrado da Fran. Eu me agrado. Esse é o nosso objetivo. Por isso a gente está aqui, por isso a gente vai fazer uma live amanhã. A gente não, a Aline, com a Cidinha e com a Vanessa. Mas ore pela live, porque pessoas vão ser tocadas. Esse é sempre o objetivo. Não é sermos estrelas, mas é fazer diferença na vida do outro, né? Alguém mais
mais quer comentar alguma coisa? Vou perguntar. Senão nós vamos encerrar o culto dessa noite. Estou vendo a mãe da Fran hoje aí participando com a gente. Muito obrigado pela presença da senhora lá de Belo Horizonte. Minha irmã também. Sua irmã também. Que bênção a família estando com a gente. Hoje a gente não tem mais fronteira. Olha que bênção. Eu lembro a Suzy, às vezes, no culto aqui, né, físico, ela falava eu queria tanto que minha mãe pudesse participar, minha sobrinha, fulano. Agora a gente não tem fronteira, né? Deixa Deus usar. A gente não está mais limitado a Richmond. O limite é o céu, literalmente, agora. A gente pode ir para qualquer lugar, até Belo Horizonte. Nós já temos, essa noite nós temos 2 pessoas de Belo Horizonte. Daqui a pouco eu tenho que começar a mudar meu sotaque aqui. Tem Belo Horizonte, tem seus pais que estão lá em Brasópolis. O Roberto, essa janela está em Ubatuba, Roberto? Estou na empresa. Está na empresa, em São Paulo. Tá em São Paulo. A Andresa está na Flórida. Então você vê que a gente está em... Aliás, acho que a gente podia abrir uma filial lá, morar na praia. Vamos fazer um culto lá na piscina, viu, Andressa? Fazer um dual gospel. Tem que trazer todo mundo. Vou levar. Eu não conheço esse povo, nós vamos mesmo, hein? Pode vir, a gente monta umas barracas aqui no quintal do lado da piscina e vamos que vamos. Então, muito obrigado pela presença de vocês nessa noite e que o Senhor complete, né, essa palavra no seu coração e você saia motivado daqui nessa noite, né, motivado por Deus, de que vale a pena prosseguir, alinhe as coisas que precisam ser reparadas, não se distraia, tenha uma postura de incômodo diante das coisas, não pense só em você, mas pense no próximo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome poderoso de Jesus. Amém?